Muito bem, olha só, esse nome Elas por Elas já começa por aí, né? Quem vai no cinema amanhã e vai ver o nome do filme Elas por Elas já vai pensar que tá vendo uma releitura da novela que tá em cartaz aí, né? No Globoplay, mas não é não, hein, cara? Não vai se confundir pelo homônimo, tá? O nome Elas por Elas tem outro significado. Detalhe, o nome, ele tem, o nome Elas por Elas tem realmente um significado importante de ser elas por elas, porque realmente aqui vai mostrar cineastas, diretoras, né, falando sobre mulheres, né, ao redor do mundo. Então é elas, diretoras, falando por elas, mulheres em histórias, falando sobre histórias importantes, algumas histórias baseadas em histórias reais e outras não, né? Então, ou seja, você vai ter aqui mulheres que falando sobre histórias reais e outras não, né? Então vamos já começar aqui. Então aí, beleza. Aqui a gente já vai ter aqui um pouco de mais detalhes pra gente já ir acompanhando. Isso aqui vai nos ajudar aqui. Belezinha, belezinha. Vamos aí. O que acontece? Então esse é um filme de 2020. Eu não sei se vocês acompanharam o Oscar desse ano, mas o Oscar desse ano já falou sobre Elas por Elas. Elas por Elas é um filme de 2020 que concorreu ao Oscar, só teve ela só concorreu a uma estatueta que foi a de melhor canção original, né? A canção original é muito legal, chama-se Applause. É uma música que depois teve sucesso, tá tocando nas rádios aí, né? Então, eu nem sei se eu posso tocar aqui, né? Essa música, eu não sei se o YouTube vai nos tesourar, mas acho que seria legal pelo menos a gente tocar um pouquinho. Eu vou deixar até tocando a música aqui, vamos ver se eles permitem, né? De repente, eu não sei como é que vai ser, né? Se eles vão tocar aqui, deixa eu ver. O nome desse filme, você pode encontrar esse filme, o nome em inglês, ao invés de Elas por Elas, é Tell It Like a Woman. Tell it like a Woman, ou seja, diga feito uma mulher, né? Ou seja, fale como se fosse uma mulher, ou seja, conte a história como uma mulher. Por isso que acabou chamando de Elas por Elas, né? Eu vou fazer um teste aqui, vou tentar lançar aqui a música, vamos ver se a gente vai cair ou não, né? Vamos ver. De todo jeito, a música é essa aí, ó. Qualquer coisa a gente volta, né? No YouTube. Mas vamos lá. Ó, beleza? Ó, tá vendo? Então eu vou deixar aí uma música um pouquinho de fundo. Aí, ó. Tá vendo? Lembra disso? Olha aí, que interessante. É isso? Beleza? Aí, ó. Fica quietinho só pra vocês entenderem. Ó. Boa! Agora a gente diminui aqui um pouco o som. Que era só para vocês conhecerem a música, beleza? Vou deixar aqui rolando então de fundo. Vamos ver como é que vai ficar isso depois. Mas beleza, a primeira vez que a gente toca aqui, não caiu a live, provavelmente eles não vão ter problema daqui pra frente. Então beleza, se não caiu a live tá melhor ainda, bora. Então o que acontece? Então concorreu a uma Oscar de melhor canção original, então é um filme de 2022, né? Ele conta sete histórias, são 7 curtas metragens, né? Então na verdade é um apanhado, é um aglomerado aí de curtas metragens, né? Para quem gosta de curta metragem é um prato cheio muito bom, né? É muito legal mesmo, vale a pena conhecer, beleza? Aí o que acontece? Nós temos aqui a história de 7 mulheres fortes e de várias localidades do mundo, né? Basicamente nós temos aí os filmes, eles se passam, por exemplo, são histórias, são filmes americanos, são 2 filmes americanos, tem um filme indiano, tem mais um filme japonês e tem um filme italiano, né? Então, beleza? Então são 2 da Itália, entende? Então dá um total de 7 filmes contado por 8 diretoras, beleza? Beleza. Então nós estamos aí. Aí o que acontece? Nós temos aqui, a gente então já falou que não é para confundir o nome Elas por Elas com
com a novela, né? A novela do Cassiano Gabus Mendes, a gente não pode confundir, porque não tem nada a ver, beleza? Né? Vamos lá, aqui o que acontece? A ideia é o seguinte, nessas 7 histórias nós temos aqui uma seguinte compreensão. Nós temos aí a seguinte compreensão. Temos a compreensão de que as mulheres que estão nesse filme, as mulheres que estão nesse filme, elas se ajudam, né? É isso que é interessante, elas se ajudam, né? De alguma forma, elas se ajudam. Então, aí tem, por isso que tem esse nome também, né? Então, e não importa, realmente, às vezes você tem lá uma mulher nova, né? Uma criança, uma menina, né? Uma futura mulher ali, né? Ajudando já uma mulher formada. Ou você tem, então, uma mulher de outra cultura ajudando a outra mulher, né? Porque entende o que está acontecendo, né? Você tem mulheres que se ajudam ali. É uma coisa bem legal essa ideia deles, né? De usar esse recurso de ajuda, né? Então você tem uma pessoa ajudando a outra. Seria legal se a gente pudesse ver um filme. Deve ter. Não é possível que seres humanos, homens, né, não sejam tão prestativos com outros homens quanto mulheres são com elas próprias, né? O pessoal diz, tem ali, o homem só se ajuda para sacanear, né? Não se ajuda efetivamente, né? Pelo menos não assim declaradamente, mas sim, a gente sabe que os homens também se ajudam, mas nesse filme aqui, a ideia é mostrar as mulheres se ajudando, né? Então, e aí não importa a idade, não importa a cultura, não importa se é mulher transgênero ou se é mulher cisgênero, né? Apenas as mulheres se ajudam, isso é muito legal, né? E você percebe isso em cada um. A gente vai passar rapidamente por cada um dessas 7 histórias pra gente mais ou menos entender como é que funciona. Algumas mulheres, elas pedem socorro, né? Outras mulheres não, outras mulheres acham que não precisam de socorro e no final acabam descobrindo que sim, precisa de socorro, né? E aí, beleza, e aí então as histórias estão aí. Então, mulheres, o nome do filme é então Elas por Elas, que estreia amanhã nos cinemas aqui do Brasil, beleza? Muito bem, lembrando que esse filme é de 2022, muito bem, né? Então esse filme ele é uma reafirmação da potência das mulheres e como elas se ajudam, isso é muito legal. Tem muita parte emocionante nesse filme, vale a pena conhecer, né? O filme tem horas que esse filme realmente ele pega você de um jeito e você fala, olha que interessante. É interessante que é o seguinte, né? Cada uma dessas histórias, né, elas poderiam ser longas metragens, mas elas na verdade pegaram um corte, né, em algum momento ali e que ficou então curtas mesmo, né? Coisa de 15 minutos, né? Coisa pouca, né? Então são curtas metragens, né? É um apanhado de curta-metragem focado então nesse tema. É um jeito de divulgar curtas, né? Com grandes diretoras, grandes atrizes, enfim, grandes enredos. Beleza? Vamos dar uma olhada então no trailer para você já ficar sabendo como é que funciona. Deixa eu apagar aqui, diminuir aqui o som, dar uma pausa no som e vamos ver aqui o trailer. Vamos lá. Hey Val, Dr. P and Nurse Tamika. Val, now all we have to do is we've got to see your arm where the wire went into your wound. Lena doesn't know yet. Who's Lena? Her sister's daughter. Now she's got you. सजा में और मजा में थोड़ा सा ही फासला होता है और फासला होता है दर्द का. You've been hurt so bad. Your walls are so thick. What happened to you? What happened to me? I used to take care of everyone. Whole family. Ma è stata lei a ferire il cane. Per uscire. Look, you're crying, folks. Here's I helped. You want her family, but yet do this. I have a whole life I've got to get back to. We don't always get to choose the life we live. जब मैं छोटा था ना, मेरा काम था मेरा 2 छोटे बहन का ख्याल रखना. Give yourself some applause, you deserve it. Give yourself some
Dove vogliamo andare? Il tuo volo? Può aspettare. Muito bem, muito bem. Acabamos de ver então o trailer do filme Elas por Elas. E agora vamos passar um pouco aqui sobre cada um desses filmes, né? Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Turma aí dando um bom dia aqui, beleza? Vamos falar aqui, estamos falando do filme Elas por Elas, que estreia amanhã, né? Rapidamente nós vamos falar então aqui, temos aqui uma das histórias, chama-se Pepsi e King, né? Também esse filme é dos Estados Unidos, dirigido por Tahari P. Hansen, né? Essa Tahari P. Hansen já foi indicada ao Oscar de melhor atriz em 2009. E ele é um drama, né? É mais um drama, aliás, todas essas 7 histórias são dramas aí, né? E ela tem a participação da Jennifer Hudson, que já ganhou o Oscar de o Oscar de melhor atriz coadjuvante também. Em 2007. Então, as duas, veja, são filmes de Oscars, né? Uma indicada, né? A diretora foi indicada como atriz em 2009 e a protagonista é interpretada então por Jennifer Hudson, que foi vencedora em 2007. Beleza. A história dela é uma história bem assim, né? Ela tá dentro da prisão, ela é uma usuária de drogas, ela quer se livrar das drogas, mas uma parte dela quer ficar nas drogas, né? Então, a Kim quer sair das drogas e a Pepsi, que é uma das personalidades dela, quer insistir que ela fique nas drogas, né? E isso é uma briga que ela fica dentro da cela, trava uma briga com ela própria, né? Realmente é muito legal isso, né? Que depois ela encontra ajuda para sair disso aí, né? É muito bacana mesmo, e conta uma história real, né? Isso é legal, que é a história real da Kim Carter, né? Que foi uma pessoa que ficou famosa lá nos Estados Unidos porque ela realmente recebeu ela foi reconhecida como uma herói da CNN, né? Porque ela conseguiu, depois que ela saiu da prisão, e fez a reabilitação e tudo mais, ela abriu uma ONG também que cuida de pessoas também dependentes, né? Ela ajuda muitas pessoas para sair dessa dependência química, né? Então realmente é um filme bacana, né? É um curta aí, fala então Pepsi and King, né? Beleza? Além dele tem Elbows Deep, também uma história real aí, falando sobre uma doutora, a doutora Susan, de um hospital que durante a pandemia, que não é assim, né? Ela faz parte de uma seção, lá de Los Angeles que cuida da saúde do sem-teto. Olha que legal isso, hein? Olha como é evoluído, né? Aqui é tão complicado você cuidar da saúde dos sem-teto, mas lá não, lá eles têm uma seção na saúde lá em Los Angeles que cuida do sem-teto, e aqui conta a história de Elbows Deep, que que conta então a história aqui dessa doutora Susan e sua parceira, que vai lá que vai ajudar ali os sem-teto. E detalhe, durante a pandemia aconteceu um lance curioso. Lá, como os hotéis ficaram vazios, né? Então a prefeitura ali meio que contratou os hotéis para colocar os desabrigados, para os sem-teto saírem de lá. Só que teve alguns probleminhas ali que né, era complicado. Os hábitos noturnos, os hábitos da turma de rua não são muito assim entendidos, compreendidos para quem não é da rua, ainda mais pessoal de hotel, né? É meio que incompatível, né? Então aí tiveram que comentar, tiveram que socorrer o hotel, socorrendo então uma dessas novas hóspedes, que era essa pessoa aí que era sem teto, que estava morando lá no terraço, lá no lado da piscina, né? Então a história também é muito interessante, porque é uma história real contada, que faz parte de um dos assuntos que a própria doutora Susan ela contou, né? Então são esses dois filmes iniciais, são filmes de histórias reais. Aí tem o Unspoken,
que unspoken significa algo que não dá para se dizer, algo que não dá para dizer, né? E aí você vê o porquê disso. É um filme italiano, né, dirigido por Maria Sol Tognazzi. Aliás, é verdade, né? Eu não falei aqui, mas no filme Elbows Deep, né, você tem ali, ele é dirigido por Katharine Hardwicke. E tem como protagonista ali também a Marcia Gay Harden, que já ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, né, em 2001, né? Olha só, né? Isso é bem interessante. E ela faz o papel da doutora Susan, só que nem dá pra reconhecer ela direito porque ela tá de máscara o tempo inteiro, né? E é um curta-metragem, então é 15 minutinhos ali. Aí beleza. Aí tem aqui o Unspoken, então da Itália, dirigido por Maria Sol Tognazzi. Ela é mais um drama também, aqui com a Margherita Bai e Jennifer Urich. Elas se encontram o seguinte, né? As personagens delas é assim, uma é veterinária que tenta passar um tempo, tenta conciliar o trabalho dela com a família, mas tá difícil, tá osso. E aí ela vê uma necessidade de ela atender mais um cliente, né? Onde tá ali um cachorro, veio um casal com um cachorro, e ela então percebe que tem alguma coisa errada naquela família, né? Naquela família, ou seja, o casal mais o cachorro tem alguma coisa errada ali. E depois ela descobre que na verdade, né? Ela vê que o cachorro foi machucado. Enfim, ela vê que tem alguma coisa acontecendo ali e ela consegue salvar aquela mulher que estava vindo, a mulher né, que estava no casal, que estava claramente, né, que tinha alguma coisa errada, e ela conseguiu salvar ela de mais uma violência que ela vinha sofrendo ali, entendeu? Então veja que até agora a gente falou de 3 tipos de violência, né? A primeira que tinha drogas ali envolvidas, né? Ela também sofreu violência na criança, como quando na infância. E aí ela acabou entrando para as drogas, tentando se aliviar nas drogas e acabou ficando viciada. Aí na segunda, né, aqui também teve violência que acabou levando para a rua, aí, né, e aí você tem outras mulheres ajudando. Aqui você tem violência também, violência domiciliar, doméstica, violência doméstica, né, e aí você tem uma pessoa salvando outra, ou seja, uma mulher salvando outra mulher, né, por isso Elas por Elas. Aí vem o outro filme, chama-se Lago Negro. Lago Negro é um filme italiano, né, dirigido por Lucia Puenzo, e é um drama também com a Eva Longoria. Eva Longoria, a gente lembra dela fazendo umas séries, né, enfim, é um rosto bastante conhecido aí do povo, tranquilo, beleza. E aí a história aqui é interessante, porque ela, né, a personagem principal, ela vai até a Itália, ela vai até uma cidade da Itália, ela é uma pessoa que corre, super, tipo, é aquela empresária que não tem tempo pra nada, não tem tempo nem de ter filho, e de repente ela chega num lugar pra reconhecer o corpo da irmã, e ela descobre que além da casa ali que ela tem que cuidar, que é a casa que ela morou lá com os pais, ela tem que cuidar também da sobrinha, que ela sequer sabia que existia, entende? E aí ela começa, aí é interessante que quem ajuda aí é o seguinte, ela vai ajudar a criança, mas no final a criança também ajuda a adulta, né? É isso que é muito bacana, que a história é bem legal mesmo. Aí tem mais um filme aqui chamado Sharing a Ride, ou seja, compartilhando a corrida, né? É um filme indiano, dirigido por Lina Yadav, e mais um drama com a Jaqueline Fernandes, também conhecida, um rosto conhecido aqui, né? Que ela fez aí também o filme Aladdin há pouco tempo também, né? E ela compartilha a corrida em uma espécie de Uber que eles têm lá com com uma mulher trans. E ela primeiro tem aquele preconceito danado que ela foge, né? Não quer saber, e depois ela descobre que essa mulher trans durante o dia ela é uma guarda de trânsito e tal, e ela começa a olhar, peraí, as pessoas não fazem as coisas porque querem, né, meu? Ninguém pode ficar com preconceito e tudo mais aí sobre as coisas que quando você vê alguém na rua, né? Cada um tem sua história, entendeu? E aí ela começa a olhar o mundo de outro jeito, acaba que a trans ajuda ela a quebrar um pouco dos preconceitos, né? Isso é interessante. Aí chega uma hora que ela mesmo ela encontra com essa trans na rua e ela chama as duas para conversarem, né? E aí ficaram tipo, chama a trans para dentro do carro para conversar, e conversando elas se conheceram e a partir daí fizeram uma grande amizade e soltou muito mais, né? Fez com que a vida da protagonista não ficasse tão sem graça e começasse a trazer mais alegria e mais vida
pra ela própria, mais luz, né? É muito legal isso aí, isso é muito bacana, o filme é bastante forte e é bem legal, né? Todos eles são curtas, mas, são pesados, né? Você vê que são pessoas, né? São filmes legais. Pra mim, o melhor de todos é esse que eu vou falar agora, chama-se A Week in My Life. A Week in My Life, ou seja, uma semana na minha vida, né? É um filme japonês, dirigido por Meeple Oh, né? Mais um drama com a Eni Watanabe. A Eni Watanabe, ela faz, um papel sensacional. Pra mim esse filme é muito legal, muito bonito, muito forte, muito emotivo também, porque mostra a vida corrida de uma mãe. Uma vez, normal isso aí, toda mãe vai ver e vai falar, pai, isso aí eu já vi, isso aí é meu dia a dia e tal. Mas é legal quando isso é retratado, e o jeito que isso é retratado, como que os filhos olham pra mãe, e às vezes a mãe nem percebe que os filhos estão olhando. Fala, eles são crianças, nem percebem que eu tô ali, tô só me matando, mas vai ser legal pro futuro dela. Mas é legal que existe toda uma forma, um olhar entre mãe e filho e mãe, né, que é muito bacana. Esse filme realmente é muito bacana. Eu diria até que esse curta-metragem podia ser separado e ser feito ele sozinho, né? E toda vez que você quiser, por exemplo, homenagear sua mãe, né, vale a pena mandar esse filme pra ela, Elas por Elas, o filme A Week in My Life, né, que é muito bacana mesmo, muito, muito legal ver essa história. É isso aí. E aí a última história que acontece nesse filme que estreia amanhã, né, esse apanhado de curtas-metragens, é o Aria. Aria é um filme italiano, mas é um filme mudo, é uma animação completamente, né, onde mostra dois gêneros. É interessante. Eles mostram assim uma área, uma região, onde você tem dois gêneros, um rosa e um azul, né? Eles são espécimes rosa e azul, e aí eles ficam dentro de uma caixa, e essa caixa fica mostrando projeções de coisas relacionadas àquele gênero. Então, na caixa rosa, tá sempre mostrando imagens de mulheres fazendo coisas de mulheres, né? Vamos lá, coisas de mulheres, ou seja, passando roupa, lavando casa. Veja, entre aspas, tá? Coisas de mulheres entre aspas, porque isso não é coisa de mulher, é coisa de ser humano. Todo ser humano tem que passar roupa, todo ser humano tem que cuidar da casa, todo ser humano tem que cuidar dos filhos, todo ser humano tem que fazer tudo. Tem de fazer tudo. E aí, claro, se você tiver a parceria, fica sempre mais fácil. E aí, o que acontece? Nesse filme Aria, ele mostra, então, que tem uma hora que esses seres que estão olhando o que, teoricamente, eles teriam que fazer no futuro, eles meio que se rebelam. Tem uma hora que fala, não quero isso. E aí, um deles consegue sair daquela caixa e fala, eu não quero isso pra mim, né? Porque, ok, tem gente que aceita esses rótulos que a sociedade coloca, mas tem gente que não aceita, né? E aí, quando não se aceita, você resolve sair da caixa. É literalmente isso, sair da caixa. E aí, quando sai da caixa, você se transforma. E aí você encontra outras pessoas, você consegue ter a vida e o jeito que você quiser, você evolui, né? É uma coisa bem legal mesmo, bem legal mesmo. E isso aí, na verdade, é tudo isso que eu falei aí, Aprendiz de Feiticeira. Tudo isso que eu falei é de um filme só, chamado Elas por Elas, que vai estrear agora amanhã, beleza? Que vai estrear agora amanhã em cartaz aí. É tudo um filme só, vale a pena ver. E é muito legal, a gente acabou de fazer um resumão aqui. Agora a gente vai fazer um resumão rapidinho, de 1 minuto, para ver se a gente consegue falar ainda dos outros 2 filmes, que a gente tem mais 2 filmes pra falar. Então vamos lá. Elas por Elas é um filme que conta, então, histórias de mulheres. Ele é feito... Então vamos lá, vamos ver se dá certo. Vamos lá. Elas por Elas, então, estreia amanhã, dia 19 de outubro. Ele é um filme que conta 7 histórias de mulheres poderosas, uma ajudando a outra, várias histórias separadas. Cada uma dessas histórias são separadas. São histórias dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, da Itália, né? E que contam então histórias de mulheres, independentemente da idade, da cultura, se é trans ou se é cis, uma ajudando a outra, né? Mulheres que pedem ajuda, mulheres que não sabem que precisam de ajuda, acaba que uma entende a outra e elas se abraçam e seguem a vida e deixa a vida mais fácil para elas e assim para o mundo inteiro, né? É um filme que reforça a ideia do feminismo, reforça a ideia da sororidade e é um filme muito legal para se ver e para acompanhar aí, né? É um filme que é emotivo e forte ao mesmo tempo. Vale a pena, vale a dica aí para vocês, beleza? Elas por Elas tem então 7 diretoras, várias atrizes, né? E ela vai estar disponível amanhã, então, em todas as salas, nas melhores salas de cinema da sua cidade, beleza?